Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, seja bem-vindo a esse módulo de estruturas e pós. Já de primeiro momento, nós vamos entender o que é a palavrinha pós. Estrutura você já está sabendo o que é, porque a gente já vem falando de estrutura operacional. Lembra da frase que eu falo para vocês? Eu falo em mentoria individual isso, galera. A última estrutura é a que importa, tá? Então, estrutura operacional é a nossa é uma referência para nós executarmos nossas operações, tá? Então, aqui vai entrar o POI, dentro da estrutura, os POIs, né? Que são os Point of Interest, que é o que o Michael ICT traz isso, POI, né? POI, normalmente o POI é um order block, um Fairvalue Gap, etc e tal. Aqui nós vamos operar Fairvalue Gap e muito menos order block. Eu não faço isso por conta da manipulação de mercado. Por que a galerinha do SMC vive se ferrando também? Logo quando eles começam dentro do mercado, eles falam, não, eu sou operador de SMC, eu sou o cara, agora eu sigo os big players. Só que quando vão aplicar na prática, de fato, percebem que tomam stop mesmo igualzinhos os stops da galera que opera média móvel, opera topo fundo, opera price action, qualquer coisa. Por quê? Porque os pontos de interesse sem uma análise de manipulação de mercado não adianta. Não adianta. O módulo anterior de manipulação, você precisa se especializar em manipulação de mercado. Olhar para o gráfico toda vez, procurar a indução, a criação da liquidez, que é a piscina de liquidez, a captura da liquidez. Mas isso você tem que entender em que momento olhar. Não em todo o gráfico e não em qualquer tempo gráfico, como eu falei, tá? Tem que ser nos pós. Quais são os pós de uma estrutura operacional? Primeira coisa, então, a estrutura operacional. A gente já viu o que é o BOSS, tá? Quando o preço está lateral assim, não vai ter boss. Depois ele vem e faz o boss. Ou, dependendo se ele veio de cima, numa tendência, já é o choque aqui, tá? Aqui é o choque. Choque. Ok? E aí, o que é o boss? O boss é esse próximo rompimento aqui, ó. O boss. Ok? Então, aqui, nessa estrutura, aqui, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho essa pernada que foi de venda. Então, eu vou dar mais preferência por vender por conta que eu quero seguir o fluxo. O fluxo. Se rompeu uma tendência que estava de alta, lateralizou para acumular e agora essa tendência ela passa a ser para baixo. Ou seja, o mercado nesse momento está para baixo. Eu vou operar mais comprado ou vendido? Também tem que ver isso, tá? Eu vou optar por mais vender. Mas se e somente se o mercado criar uma estrutura aqui e fizer um choque, e em seguida fizer um boss, por isso das aulas de SMC, choque, tá? Um choque, e em seguida um boss, aí eu tenho uma estrutura operacional validada no fundo, ok? No fundo para entrar vendido, comprado. Então, a estrutura operacional é a última pernada que vale, é o que eu falei, né? Eu tô falando isso aí direto, né? A última pernada que vale, ok? E claro que a última pernada ela vai ter maior relevância se tiver aí a qualidade nela. E como é que se ganha a qualidade nessa pernada aqui? Tendo esse choque aqui e tendo esse boss aqui em sequência. Da mesma forma que esse fundo, se tivesse só feito isso aqui, ó, só isso aqui, não teria tanta qualidade ainda. Mas como ele faz um choque e um boss em sequência, ele traz qualidade para essa região operacional aqui de baixo, ó. Aqui de baixo, ok? E aqui a gente vai encontrar a região de liquidez, a gente vai traçar a linha, a gente vai encontrar o fundo de indução, como vocês já viram. Lá em cima também, quando o preço demarcar aqui algum fundo em um time menor, também vai ser o topo, no caso, num time menor no 15, por exemplo, e depois ele voltar lá e ficar ciscando, né? Que nem a galinha, fica ciscando, ciscando, ciscando. Aqui já tem o topo de indução, espera romper e volta numa venda. Aqui em cima a gente vai vender. E aqui embaixo a gente espera induzir para daí comprar aqui para baixo, tá? Em alguns casos a gente vai poder já entrar comprado aqui e aqui, mas isso é na prática, que eu vou ter que mostrar para vocês. Então a estrutura operacional
é essa última pernada que importa, certo? Então você tem que prestar atenção sempre e fazendo a análise de boss e choque para entender qual que é a última pernada. Vamos lá. Deixa eu tentar fazer um exemplo aqui. Vamos lá, um exemplo bem chatinho. Ah, esse exemplo aqui é chatinho. Vamos lá. Vamos entender esse gráfico, tá? Eu tenho lá em cima, né? Eu vou abrir o gráfico, liguei meu computador, vou abrir o gráfico. O que eu vou marcar? As extremidades, que são as regiões de liquidez. Provavelmente você vai achar aqui, tá? Aqui e aqui embaixo, nesse fundo aqui, ok? Beleza. Agora, o que traz qualidade para esse fundo aqui? O boss seguido de um choque, ok? O choque, né? O choque ou o boss, ele veio, vamos dizer que ele veio de uma tendência de baixa aqui. Ele parou aqui embaixo. Agora ele vem e faz esse choque. Só que, olha o que ele volta e faz. Veio aqui, tá? Ele faz o choque, voltou tudo para dentro aqui. Depois ele vem aqui e faz o choque de novo. Choque. Ainda não dá para se dizer que isso aqui é um boss, porque ele volta para dentro. Pá, pum. Agora fez o boss. Aqui, ó. Então, nesse ponto, ele faz o choque aqui, só que ele volta para dentro. Depois ele faz um outro choque aqui. Beleza. Fez um choque. O choque. Deixa eu botar mais grande aqui. Fez o choque. Em sequência, ele faz um boss. Beleza? O que valida essa minha região como uma região mais confiável. Você vai ver que nem sempre vai fazer isso aqui, tá? Mas eu estou te trazendo o melhor cenário do mundo, que é isso. Então, o que acontece? Aqui embaixo agora, a gente já tem uma estrutura para demarcar. Essa estrutura, até lá em cima, ela vale, entendeu? Desse fundo, pelo menos lá em cima, a gente tem que entender agora o que está acontecendo, tá? Para validar, de fato, não, realmente é uma região boa e tal, não vai continuar subindo, etc e tal, tá? Mas, aqui embaixo, ó, eu tenho o meu POI, meu ponto de interesse, que é a minha região de liquidez externa, tá? Então, aqui, ó, região de liquidez externa, que é tudo que fica nas extremidades, beleza? Então, esse é o meu POI, meu ponto de interesse. O gráfico depois ele vai ter que descer lá embaixo, depois chegar aqui, manipular no meu ponto de interesse. Lembra que vai ter a região do 23, do 0 ao 23 aqui embaixo, já desenhadinha. Então, quando ele chegar nessa região, manipular, fazer as 3 fases, capturar, eu posso entrar vendido, comprado, tá? Agora, lá naquele topo, como é que eu tenho qualidade naquele topo? Bom, primeiro que eu tenho esse último fundo aqui desenhado. Ele vem e faz o choque, ok? Beleza, só de ele fazer um choque já tá ok. Ah, você pode me dizer, não, o choque não é nesse fundo e não é nem nesse, é nesse, no mais extremo. Beleza, ele faz o choque. Depois ele volta para retestar e fica aqui já sambaleando. Só com o choque já pode validar essa região, mas é melhor ainda se tiver um boss em sequência. O boss seria após o rompimento desse fundo aqui, mas não teve, ele começa a ciscar aqui. Inclusive, o que eu já percebo aqui é que ele já cria esse topo para induzir todo mundo a vender aqui, ó, a fazer as vendas nesse nível. Para fazer o quê? Acumular comprador aqui em cima e aqui em cima. Ou seja, já está criando a liquidez aqui. Já está criando a liquidez. Então, eu tenho uma estrutura validada. A estrutura operacional, ok? Agora, o que eu preciso? Do POI, do ponto de interesse. O meu ponto de interesse nesse caso vai ter que ser aqui em cima, ok? E aqui eu já percebo que aqui dentro já tem a liquidez existente. Quando eu percebo isso, eu já sei que tem a primeira fase, que é a indução, a segunda fase é a acumulação de liquidez, né? Piscina de liquidez falta a última fase. Eles vêm lá e romper e capturar essa liquidez para descer. O preço só vai descer forte se capturar liquidez. O preço só vai subir forte se capturar liquidez. Entenda isso. Só vai andar, o mercado só anda se tiver a liquidez, a captura de liquidez. Senão ele fica travado, beleza? Então é isso, cara. Isso são as estruturas operacionais e os POIs, os pontos de interesse, ok? Certo? E agora a gente vai para uma aula de estrutura operacional e depois uma aula de POI e depois tudo em um, beleza? Para a gente pegar bem isso, tá?